Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia de 19 de setembro. A nossa live é sobre homeopatia. Ela é feita em conjunto. O Eduardo, meu marido e eu, nós somos médicos homeopatas, caso você esteja chegando agora. Eu vou adicionar o Eduardo para a gente começar a nossa live. Como sempre, eu começo dizendo: a live é sobre homeopatia. Nós vamos direcionar aqui o tema sobre medo, mas o grande objetivo é vamos falar sobre homeopatia. Então, você pode trazer qualquer tipo de dúvida, independente do tema, mas que seja sobre homeopatia, a gente está aqui para responder. O grande objetivo aqui é interagir conversando sobre homeopatia. Bem-vindo a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Beijo, mãe. Então, hoje a gente vai conversar sobre medos. Vamos sempre lembrar, né? Medo nos protege, né? Apesar da a live, a gente vai acabar levando para um lado mais patológico, para a gente poder conversar sobre o tema, mas a gente não pode esquecer que o medo nos protege, né? Então, se eu não tivesse medo, eu poderia chegar ali na minha sacada e pular, né? Então, o medo acaba nos protegendo. Graças ao medo, a gente não faz um monte de coisa que não deveria fazer. Mas o medo, quando ele começa a tomar uma proporção que afeta a nossa vida, aí ele precisa chamar atenção. E na homeopatia, o medo ele é muito valorizado. Esqueci de pegar o repertório. Meu pai. O medo é muito valorizado. Então, para quem está chegando, né, agora está acostumado com a medicina alopática, nem sempre o medo é valorizado numa consulta, né? E para a gente, muito pelo contrário, o medo é muito valorizado. Então, precisa trazer para a gente em consulta o que você sente, né? Que medo, por o quê? Eu queria só que a gente mostrasse a parte de medo depois. Então, às vezes a gente pensa, eu conheci uma pessoa que tem medo de galinha. E eu tenho uma paciente que tem medo de aranha. Então, a gente pode pensar assim, vamos lá para essa minha paciente que tem medo de aranha. Ela mora em São Paulo. Onde que ela encontra, né, aranha? Então, você pode pensar, então ela tá tranquila, ela vai ver aranha desse tamanho aonde, né? Quer dizer, aranha, para ela ter medo, tem que ser uma aranha grande, né? Não, gente, ela tem medo até daquela aranhinha pequenininha. Por quê? Porque chegou num ponto que é aquele medo irracional, né? Então já não se justifica, né? Não tem um motivo, não é que ela foi picada por uma aranha, alguma coisa assim, né? Não, é um medo irracional. Então o medo é, na hora que a gente vê um estímulo, manda um recado lá para o nosso cérebro e o nosso cérebro reage com algum sintoma, né? E cada um vai reagir de uma forma. Então o medo do Eduardo não vai ser o mesmo medo da Soraya. Então não esqueçam disso também. Então, o que é importante também trazer na consulta é, além do medo, como reage. Então, eu pedi pro Du aqui pegar nosso repertório, né? Vai ficar difícil, né, Du? Mas mostra aqui só as páginas, Du, pra mim. Vai virando aqui pra mim. Todas essas páginas, gente, até onde vai, Du? Tudo isso que o Du virou agora são páginas descrevendo medos. Então, Hahnemann foi observando lá na quando ele foi criando, como fala, Du? Na experimentação dos medicamentos, os sintomas, e um dos sintomas que ele encontrou ali nos pacientes foi, nas pessoas que experimentaram as medicações, foi o medo. E diversos tipos de medo, né? Então ele faz uma lista enorme de medos que são importantes. Então a gente vai conversar
um pouquinho sobre isso, né, Edu? Você quer comentar? Quer começar falando alguma coisa ou vamos falar dos medos? Não, vamos para a prática. Vamos para a prática. Então, depois eu leio um pouquinho, se der tempo, do Montanha. Né? tá. Então, eu trouxe aqui alguns medos que são comuns e eu queria que vocês fossem dividindo conosco, né? Se alguém quiser, né, participar aqui da live, interagir conosco sobre medos, né? André, esse vai ser um medo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, eu vou começar. O maior medo das pessoas, o mais comum, é o medo da morte, né? Por que será, né? Não tem essa explicação. É o medo do desconhecido, né? Mas o medo da morte é o mais comum. E o segundo medo mais comum é a fobia social. Então, o que é a fobia social? A fobia social abrange várias questões, né? Abrange aquele medo do adolescente de paquerar, aquele medo da gente dar uma aula ao vivo. Que mais fobia social? De ir numa festa. Locais cheios, né? De conversar com alguém e ficar pensando, ai meu Deus, o que será que ele vai pensar de mim, né? Então esse é o segundo maior medo das pessoas. Como é muito comum, eu queria parar um pouquinho aqui e perguntar se tem alguém que quer Enquanto o dividir. pessoal vai escrevendo, então eu vou ler. Tá bom. Mas eu queria saber se alguém tem algum tipo de medo, de fobia social. Queria interagir um pouquinho primeiro antes da gente continuar. Vamos falar do que é. Então, olha só, o Michel de Montaigne, ele tem um livro que chama Ensaios, a maioria já deve conhecer. E aí ele vai falando de algumas situações da vida, emoções, enfim. E um dos capítulos, ele fala do medo. E aí ele vai contando várias situações em que as pessoas tiveram alguns exemplos assim meio bem icônicos, vai, do que, né, do que as pessoas fizeram quando foram tomadas aí pelo pavor, pelo medo, né? Então ele fala, no meio da guerra era o que carregava, né, o estandarte lá do reino que ele representava e saiu correndo, foi parar no meio do exército do inimigo, e aí voltou correndo, enfim, o outro ficou paralisado. Então ele vai dando vários exemplos, né, do tipo de atitude, né, que as pessoas tiveram aí durante a história e alguns exemplos. E aí para concluir, eu vou ler mesmo, tá? Que é melhor ele falando do que eu. Claro, né? Então ele fala: o pavor expulsa então de meu coração toda a sabedoria. Ele está citando um outro autor, né? E aí ele fala, ele dá esse exemplo aqui: ó, os que muito sofreram em alguma ação guerreira, nela foram feridos e ainda trazem o ferimento a sangrar, ao combate podem ser novamente levados logo em seguida. Mas os que tiveram forte medo do inimigo, ninguém fará sequer que voltem a olhá-lo de frente. Os que têm motivo para perder a perda de seus bens, o exílio ou a servidão, vivem em constante angústia. Não comem nem bebem, nem dormem, enquanto, em idênticas circunstâncias, os pobres, os banidos, os servos continuam a viver não raro tão alegremente como de costume. Quantas pessoas atormentadas pelas fustigações do medo não se enforcaram, se afogaram ou se atiraram em precipícios, demonstrando ser o medo mais importuno e insuportável do que a própria morte. E ele vai falando, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o que ele fala aqui nesse outro parágrafo, né? O medo é a coisa de que mais tem medo no mundo. Ele ultrapassa, pelos incidentes agudos que provoca, qualquer outra espécie de acidente. Que a aflição será mais penosa e justificável do que a dos inimigos de Pompeu. Ele vai citando aqui. Mas no fundo ele vai colocando aqui que o medo, né, de ter medo, ele acaba, como acontece aí na nossa fantasia, né, e a gente vai imaginar sempre o pior, né, que pode acontecer,
ao invés da gente tentar vivenciar, né? Lembrando que a Soraya falou que ter medo é normal, né? A gente vai aumentando tanto, né, o que pode acontecer, que às vezes a gente acaba se excluindo, né? A gente acaba nem vivenciando, né? É pior do que a própria experiência, né? E aí, tem um outro livro aqui das síndromes psiquiátricas, que ele vai explicar o que é a agorafobia, que é mais ou menos isso também. Então, ele vai explicando aqui que, né, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ele tem todos aqueles sintomas, né? E aí, algumas pessoas, não é tão incomum acontecer isso, elas vão começando a experimentar um sofrimento antecipatório, né, de ter esses sintomas de novo, né, os sintomas aí do transtorno do pânico. Então, eu vou ler só um parágrafo aqui. Ó. Eventualmente, algumas pessoas com transtorno de pânico sentem essa ansiedade antecipatória tornar-se tão forte, né, o medo de ficar com medo, né, de ter o transtorno do pânico, que não conseguem mais enfrentá-lo. Desse modo, passam a evitar aquelas situações nas quais julgam que o risco de crise é insuportavelmente alto. Deixam de sair sozinhas de casa ou não saem nem mesmo acompanhadas. Não conseguem mais dirigir, entrar em shoppings ou supermercados, viajar, trabalhar, enfim, a vida se torna cada vez mais limitada. A essa situação caracterizada pelo medo de sentir medo, damos o nome de agorafobia. Aí ele vai falando, né? Ó, nem sempre a agorafobia acompanha o transtorno do pânico, mas é uma evolução bastante comum. Então, acho que uma das mensagens, né, que a gente queria deixar hoje, né, é esse é a gente avaliar, né, que o medo sim tem uma utilidade importantíssima, né? Mas o medo de ter medo, às vezes, ele paralisa a gente, né? Então, tentar colocar as coisas, né? Claro que é fácil falar, é difícil fazer, mas colocar as coisas na mesa e falar, olha, vamos trazer mais pro real, não ficar tanto, né, imaginando que pode dar errado, porque a gente acaba ficando paralisado mesmo, né? Não fazendo. É. Ah, eu vou trazer um exemplo meu aqui, né? Antes de eu entrar antes de eu entrar e como paciente, né? Antes eu não me tratava com homeopatia, né? E juntando com a aula passada, né? Chegou uma época que eu estava trabalhando muito e como a gente tem vários estímulos, quando a gente está trabalhando muito, vários estímulos nocivos, né? O nosso medo tende a piorar, né? Quando a gente não está bem, lembra que o que é a doença mesmo? Doença é o desequilíbrio da energia vital. O que é a energia vital? Aquela energia que dá vida ao nosso corpo. Então, quando ela está desequilibrada, ela manifesta a doença. E quanto mais estímulos a gente tiver, nocivos, né? Mais em desequilíbrio ela vai estar, né? Então, teve uma época que eu estava trabalhando muito e alguns medos meus afloraram demais. Eu sempre tive aflição a lugares fechados. E isso era ruim para mim, por quê? Porque eu amava mergulhar. Amava. Eu já mergulhava, né? Mergulhar, para quem nunca fez, nunca praticou esse esporte, nossa, é uma paz imensa, né? Porque lá embaixo é um silêncio maravilhoso e uma vista maravilhosa, então não tem terapia melhor do que mergulhar, né? Só que quando eu descia, eu me sentia com falta de ar. E isso foi piorando. Chegou uma hora que eu parei de mergulhar, porque eu tinha aflição de descer. Eu tive um momento ruim, eu fui mergulhar em Paraty, tinha chovido, e aí, quando chove, o mergulho fica ruim, porque aí bate a areia lá embaixo e sobe a areia, então a gente não enxerga nada. E a gente desce, a princípio a gente desce ali numa profundidade de 10 metros, né? Quando eu cheguei ali embaixo, eu não enxergava a 1 metro de distância. Então, quando eu olhei ao meu redor, primeiro que eu ia mergulhar sozinha, não conhecia ninguém que mergulhasse, então geralmente chegava e conhecia o grupo ali, né?
Então você já fica meio inseguro, né? Poxa, estou sozinha. E aí chega lá embaixo, você enxerga um palmo, não era nem 1 metro, era um palmo do meu nariz. Você mergulhava com Oh! outras pessoas, né? É, com É, outras pessoas, mas não mas sozinho, mas conhecidas. sem conhecer. Não, Sozinha. é que pode dar a impressão que você foi imprudente, né? Uma das Não! primeiras regras aí. Desculpa, não, Fala. mergulhava em grupo, É, né? Sempre isso. respeitando ali. A gente ia em grupo, mas emocionalmente sozinha, né? E aí, quando eu cheguei lá embaixo e vi que não enxergava nada, nossa, aí eu subi. Só que eu subi de uma forma imprudente, né? A gente tem que subir de uma forma prudente para não ter nenhuma lesão. E ali eu falei, não, vou parar, né? E logo em seguida eu estava fazendo um MBA e aí a gente estava tendo uma aula num domingo e fomos pegar um elevador e entramos num número a mais do que poderia no elevador. Podia 10, eu acho, e entramos em 11 pessoas e o elevador parou. E, e era domingo, então quer dizer, domingo, ninguém vai ajudar a gente, né? Teve que chamar o bombeiro e até o bombeiro chegar lá para nos ajudar demorou, sei lá, mais de 1 hora, né? Então, naquele momento, eu entendi o que é a crise de pânico que muitas pessoas devem conhecer por aqui, né? Eu comecei a sentir aquele suor frio, aquela taquicardia. Meu coração começou a bater rápido. Eu falei, o que é esse coração batendo rápido aqui? Aí eu comecei, como médica, a enxergar o que estava acontecendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava no meio de 10 outras pessoas que daquelas 10, 5, 6 tinham crise de pânico. Então, eu tinha que deixar aquelas pessoas calmas. Então, eu tentava conversar com todo mundo ali, deixando todo mundo calmo, mas no fundo, eu estava tendo os mesmos sintomas que todos ali. Então, o medo é uma coisa irracional. Eu não estava ali tentando equilibrar todo mundo, eu não estava tentando ajudar todo mundo, mas eu mesma estava sentindo aqueles sintomas todos ali. Suor, frio, devo ter ficado branca, devo ter Mais ficado branca, né? mais branca do que todo mundo ali. Então, o medo é quando acontece isso, ele chega a prejudicar ali o seu dia a dia, né? Então, eu deixei de mergulhar por causa desse meu medo, né? Então, depois que eu entrei na homeopatia, eu ainda não tentei mergulhar. Levou uma bronca. Hã? Levou uma bronca. Levei? Levou. Você não contou pra. Não contei pra mamãe, mas eu contei pro papai. E o papai virou pra mim e falou assim, na história do elevador, né? Você não acha que foi normal esse seu medo, né? Mas eu não acho que foi normal. Eu senti que eu senti muitos sintomas além do normal. Que o Meu pai é pai quis, médico, que o pai é médico e meu já. pai quis me Ele já. consolar. Não, ele já teve uma ação terapêutica, Ah, né? tá. Diminuindo, né? Não, não valorizando tanto, né? Então, é isso aí. O medo não pode atingir a nossa vida, né? E aí a gente tem que trazer isso para nossa consulta. Então, o que eu estou contando aqui? Eu estou contando como é o medo, qual era o meu medo, né? Especificamente, então é medo de escuro. Eu vou falar dos medos aqui, né? Mas eu só vou dar uns spoilers, né? É medo de escuro, é medo de falar ao vivo, é medo de interagir com uma pessoa, ou e também precisamos trazer os sintomas que a gente sente na hora do medo, né? Tudo isso é importante aqui para nossa consulta. Vamos dar uma lida, dar uma pausa? Então, Vamos lá. como todo bom japonês, É. tímido, sempre. Ah, Eu fala. sempre odiei shopping. Eu ia, né? Ah, Shopping, falar em público. Até hoje, né? Quer dizer, hoje menos, né? hoje menos, né? Bem menos, mas não aprecio, né? Tanto. A Andrea falou, o medo vai contagiando todos da família? Então, acho que sim, né? Porque, como a gente está sempre comentando, né? Existe a predisposição. Então, é a predisposição mais o ambiente, né? Então, pode, pode contagiar mesmo. É.
Quantas pessoas, né? A mãe tem medo de cachorro, aí os filhos têm medo de cachorro. Então a mãe tem medo de chuva, os filhos têm medo de chuva. Mas muitas vezes nem todos os filhos, né? Não. Pra ver que a genética às vezes, enfim, faz com que um dos filhos Se salva. Ai, tem medo de cachorro. Tem medo de cachorro, aí ele falou. Parei de fazer caminhada por isso. Tenho medo de escuro e durmo com a luz acesa. O medo do escuro é muito comum na infância, né? Nas minhas consultas eu tento trazer um pouco para o real, né? Porque você conversando com a criança, a princípio eu pergunto assim, você tem medo de dormir sozinho? Não. Aí quando você vai conversar mais com a criança, ela dorme sozinha, mas com a porta aberta e a luz no banheiro acesa. Daí eu geralmente pergunto, mas e se a gente apagar essa luz? Não, tudo bem. Mas por que tudo bem? Porque ele não se deu conta ainda como é. Daí eu mudo a minha pergunta. Eu sempre pergunto assim, faz de conta que já é meia-noite e você tá com sede. E você tem que ir até lá na cozinha pegar água. Você vai? Aí 90% das crianças falam o quê? Imagina! Não vou mesmo, né? Mas você não conta assim, era uma vez. Não. No castelo mal assombrado. Então, mas aí você vai conversar com a criança, qual é o que vem por trás desse medo, né? São esses filmes. Ah, então tem medo do monstro, tem medo da não sei o que assiste na televisão. Então a gente vai trazendo para o concreto, né? Para a criança começar a elucidar o que pode ter ali naquele escuro, né? No adulto, geralmente, qual é o medo? Não estou falando que é o seu, tá, Ione? Mas não é tão incomum o adulto ter medo de escuro também, né? Não, mas é que eu vou entrar numa toada aqui mais espiritualizada. Geralmente é medo de ver alguma coisa. Então, se a gente se aprofunda nos estudos, entende melhor isso, também vai ajudando, né, a concretizar mais essa questão do medo, né? Mas medo é isso aí, é racional. A gente precisa trazer aqui para consulta e tomando a medicação homeopática, né? A gente vai se reequilibrando aí, vendo como a gente consegue ajudar o paciente, né? A Vitória falou que tem medo de assalto na rua. Acho que Vitória, isso protege, né? Então, o problema é que entra aí Só se for muito, né? Você começar a deixar de sair, né? Por causa disso. Eu acho que a Vitória contou isso quando eu contei lá daquela questão que eu estava na padaria e falei que eu tinha medo de assalto, né? Então eu acho que também estamos em São Paulo, né? Mas o que não pode é que chegue aquele ponto lá que eu falei que aconteceu comigo, que eu falei, puxa, chegou num ponto que eu já estava tirando todos os anéis, lembra? Eu nem lembro o que eu fiz. Eu comecei a limitar as minhas saídas de medo de ser assaltado. Então, a partir do momento que está limitando a nossa vida, eu falei, opa, tá na hora de eu passar na minha consulta de homeopatia. Aí eu tomei a medicação e já... e foi isso mesmo, eu tinha tomado a medicação há uma semana e era gritante a diferença de uma semana para outra. Lu, um beijo, hein? Muito legal você estar aqui. Obrigado pela presença. É a nossa farmacêutica. Sim. Como podemos perceber que o medo está se iniciando e se tornando prejudicial? Como avaliar? Então, é isso, né? Se tiver desproporcional ou te impedindo muito de fazer alguma coisa, né? Então, se o medo de ter, né? O medo da situação tá maior e desproporcional e está te impedindo de fazer as coisas, e às vezes até dando sintomas mesmo, né? Mesmo tendo sintomas aí de pânico, aí quer dizer que já está no nível patológico mesmo. A Nath falou medo do medo. Realmente é maior do que a situação que a gente nem sabe que vai acontecer. Exatamente. É por isso que o Du trouxe essa fala, né? Realmente é muito, muito expressiva, né? Luiz, eu surtaria se caso fosse no elevador. Obrigada, Luiz. Mas o que também não pode, né? Eu nunca tive problema com o elevador, apesar desse dia, né? Mas conheço muitas pessoas que trabalham lá no 10º andar e sobem de escada. Então, nesse momento que está limitando, né,
o dia a dia das pessoas, elas precisam trazer esses sintomas na consulta, né? A Nath falou que eu tenho muito trabalho que é com ela, mas é mentira. Se todo mundo fosse que nem ela, seria bem fácil, né? É, coração bom, se bem que a maioria é mesmo, né? Coração bom, boas intenções, enfim, não vou ficar jogando confete, não, mas elas... A Cida, ela tá na faculdade. É. E ela sabe da importância dos depoimentos dela aqui na live. Então, olha só. Boa noite. A homeopatia é maravilhosa na minha vida. Ela me ajudou a enfrentar as inseguranças que carrego nessa vida, principalmente quando envolve timidez e pessoas. Obrigada, Edu, por me ajudar a crescer. Tamo junto, né, Cida? Lincoln, a diferença é que eu sou mais velho. A diferença é que eu sou mais velho e aí a gente vai aprendendo que é assim mesmo. É assim mesmo. Mas ela me trouxe, né? Essa questão e achei muito importante ela trazer aqui pra gente. Vim correndo no intervalo agradecer por você me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Beijo, Sarai. Obrigado, Cida, pelo depoimento. É muito importante esse depoimento. Por quê? Porque tem muita gente nova aqui. Né? Travou meu chat. Não vi isso. Então, toda live existem pessoas novas, né? E mesmo não estando ao vivo, depois as pessoas assistem, né? Então, se a gente tiver depoimentos aqui, nos ajuda a divulgar a homeopatia, né? André falou assim: aqui todos têm medo de ficar doentes. Ótimo, era onde eu ia para onde eu ia seguir a live. Né? Que ela Sofrer fisicamente, ir ao médico, fazer exames. E aí, quando alguém passa mal, ninguém é capaz de socorrer e nem de abandonar. Vão ao médico. Não, eles são super cuidadosos. Vai todo mundo pro médico. Não, mas eles são muito cuidadosos. Que legal. Um para apoiar o outro. Olha que legal. Isso, vamos em bando. E aí o hospital só pode entrar um acompanhante. E o celular não para. Vamos aproveitar, só um minutinho, aproveitar esse comentário da Andréia, né? Um outro medo que existe, né, muito comum, é de contrair doenças, né? E esse medo aflorou muito depois do Covid, né? Então, alguns já tinham esse medo e isso piorou, e outros até então não tinham e foi desencadeado por esse estímulo aí do Covid, né? Então, é aquela pessoa que fica, puxa, entrei no ônibus e eu relei naquela barra e aquela pessoa vai espirrar em mim, aquele outro. Então, quando a gente começa a se preocupar em excesso com todo aquele entorno, né? Aí chega em casa, tem que ter higiene, né? Mas se aquela higiene está excessiva, precisa chamar a atenção, né? Você quer colocar alguma coisa? Não, esses dias mesmo passou uma paciente assim mesmo. Ela falou que tinha muito medo, né, de doenças infecto-contagiosas e no final da consulta ela falou: ixi, mas eu encostei não sei aonde, eu passei álcool na mão, mas eu coloquei a mão na máscara, tá tudo bem, né? Tudo bem fazer isso, né? Porque eu passei álcool na mão, né? Aí ela perguntou umas 2, 3 vezes isso e depois, no final, ainda viu que tinha uma pia no consultório e pediu para lavar a mão. Então, é uma coisa que realmente acaba prejudicando. Outra que muitos fazem, né? Tem medo de doença e aí colhe o exame e vai procurar no Google o significado. E acaba lendo geralmente a pior coisa, né? Que talvez nem sempre faça parte do quadro clínico dele, né? E aí começa a criar trilhões de medos na cabeça, né? Bom, vamos lá, vamos continuar. E quem tem medo de dormir porque acha que vai passar mal ou morrer? Eu acho que a Vanessa está perguntando. Eu acho que isso aí tem que ser uma conversa mais individual, porque a gente tem que, na verdade, a gente não pode sugestionar nada, mas no fim a conversa homeopática ela te ajuda a refletir, né, sobre várias coisas. Então aí acho que na conversa
Você tem que enxergar aí o que está por trás desse seu medo, né? E trazer mais na conversa da consulta. Tá. Conclusão. Levamos a maior bronca. Indicação ao psiquiatra, Andréia. Como é que é? Ah, Olha, você falando aqui do psiquiatra, né? Eu tenho uma paciente que ela tem um filho especial, né? E o menino, quando ele leva a bronca, ele corre dela. Então, quando ela sai de casa, ela tem medo de dar bronca nele, porque ela tem medo dele se pirulitar, né? E aí o médico dela falou que ela precisava passar no psiquiatra. E aí tem um peso, né? Quando fala, você precisa passar no psiquiatra, né? Não podemos interpretar dessa forma, né? Mas ela trouxe de uma forma leve, né? Na consulta. E a gente foi tratando isso. Então, eu acho que na homeopatia a gente consegue tratar de uma forma mais leve, né? O medo. Eu acho que a gente vai conversando com o paciente, ele vai trazendo quais são as dores dele, né? Então, é só um medo do filho dela fugir? O que está por trás disso? E o que está por trás disso é muito importante, né? Então, eu acho que essa é a beleza da homeopatia, né? é legal que individualiza também, né? Não rotula, né? Então a pessoa não fala, eu tenho um síndrome do pânico. Pronto. Não, é um tipo, né? É um tipo de ansiedade, é um tipo de pânico, é um tipo de medo, cada um tem o seu medo, né? E a gente vai. Eu acho que a gente se sente mais acolhido, né? Porque aí a gente é incentivado a entender, né, o que está acontecendo com a gente, né? Não é que é errado ter medo, né? Vamos entender o que está acontecendo, né? Pra eu sentir medo. Né? Isso. O Ricardo falou, estou sugerindo um tema. Tomara que ele tenha mandado pra gente no particular. Semana passada eu coloquei no nossos stories, né, que eu estava me descabelando e eu estava realmente me descabelando porque eu não estava tendo ideia para nossa próxima. Eu nem falei disso com você, né? Não, eu vi. Mas você viu, né? Eu vi, eu curti. E vieram várias sugestões, então eu queria agradecer aqui a ajuda de vocês. A live de hoje é uma sugestão. Eu queria agradecer e se vocês puderem continuar me ajudando. Começa a ser que nem programar um cardápio, né? Você chega uma hora que você não sabe mais o que fazer, né? Ó, a Nath. Minha mãe está aqui falando que nas horas de crise, de medo dela, os medicamentos que o doutor Eduardo indica logo melhoram os sintomas. Então, o medo, obrigada, Nath, pela ajuda. Sandra, obrigada. O medo, existem dois momentos, né? O medo é uma queixa crônica, né? Então, eu sei que eu tenho medo de tempestade. E eu vou trazer isso na consulta, vou trazer qual é o tipo de medo e o que eu sinto. E também tem aquela hora do pânico. Então, a homeopatia ela vai tratar lá no momento da consulta e também na hora da crise ali, né? Do desespero, tá? Então, ele vai tratar, a gente trata esses dois momentos, né? A Mary falou, eu tenho pavor de elevador. Então, precisa levar isso para nossa consulta. É bem comum mesmo. A Vanessa falou assim, pensei que só fosse eu que tinha medo de elevador. Mas eu subo de elevador. Não, é bem comum. A Flávia falou assim, doutor Dudu, por gentileza, lê um pouco mais alto. Flávia, desculpa. Eu levo bronca de todo mundo que tá à minha volta. E ela me deu bronca que eu ainda falo assim, ó. Que bom. Mas existe um medo por trás disso? Não? Medo do quê? De ler? Não tem mais, né? Não tem porque a gente se dá conta que a gente erra muito na vida mesmo. E a gente perde um pouquinho medo de errar porque... Por quê? Porque errar é humano. Porque errar é humano. É humano e a gente tem que reconhecer que errou e pronto, né? Então... É mesmo. Olha, a Rô trouxe uma. Muitas pessoas têm medo de dirigir. É verdade. E muitas pessoas têm medo de entrar no avião.
Então, eu vou aproveitar que já vou dar outro spoiler, porque já está faltando pouco tempo para acabar, a gente não vai conseguir falar de todos os medos, mas acho que do avião também é legal. Então, a gente pode ajudar o paciente a pegar avião também. Então, aquela pessoa que tem pânico de entrar no avião, ele começa a sentir. Tá chegando a hora da viagem, ela começa a ficar taquicárdica, taquicárdica não, né? Coração batendo rápido, sua frio, fica branca. A gente consegue ajudar esse paciente antes de entrar no avião. O medo não é que vai desaparecer de uma hora para outra. Isso é importante falar. Né? Não é que vai, fiquei super bem, vou tomar um avião. Não, não é assim. Não tenho mais medo, né? Passou para sempre, não. Mas ele pelo menos consegue ir controlando essa crise aí de desespero. Aí. Então a gente também consegue ajudar nesse momento. Que bom que houve esse comentário da Rô. O que o Ricardo falou, o que a homeopatia pode ajudar? A psicóloga e na psiquiatria temas como narcisismo, psicopatias. Nossa, tá, vou anotar essa, cara. Vamos lá, nossa, essa é cabeluda, hein? Tem que tramar feio. A homeopatia ajuda, a homeopatia ajuda muito em relação aos medos. Obrigada, Rô, pelo depoimento. Beijo. Sandra, quero agradecer todo o acompanhamento que o Dr. Eduardo está fazendo. Quem que é? A Sandra. Não, a gente que agradece. Nossa, tá bom, vou rasgar cedo. Essa família é tão especial que hoje eu cheguei no posto de saúde de Pinheiros e o pessoal veio conversar comigo. Olha, a Natália tal, e a Vanessa vieram aqui e tal, todo mundo querendo ajudar. Conhece, né? Todo mundo querendo ajudar. Ah, que legal. Pessoal da diretoria. Nossa. Foi. Legal. Tal, eu tava precisando disso, aquilo, você já tá sabendo? Tal. Josefina. Eu sou Josefina, sou paciente do doutor no posto. O meu medo... Acho que é Pugliese, eu acho. Pugliese? Não, tem não um sei. P aqui. Medo de me perder com o carro. Se não conheço o lugar, não vou de carro. Por ter esse medo. E não confio no GPS. Isso também é um medo muito comum. Eu tratei uma paciente ano passado. A grande vitória dela, que foi muito legal, foi quando ela enfrentou a marginal. Foi uma conquista gostosa. Devagarzinho, né? Devagarzinho. A Vanessa falou assim, André, me identifiquei. Eu era super medrosa também. E esses dias me superei. Com certeza foi com a ajuda da homeopatia. Ah, legal. Muito bom. Muito bom. Ricardo falou, acho muito interessante essa parte. Conheci uma pessoa assim. Deve ser sobre a sugestão dele, né? André agradeceu a Vanessa. Eles vão falar. Depois, em algum dia a gente... Acho que é interessante mesmo falar de transtorno de personalidade, né? Legal. Eu não entendi. A Lu falou assim, Soraya, é só perguntar. O que será que é? Eu não lembro o que eu falei. Mas vamos ler. André falou, uma vez minha filha, muito pequenininha, teve coqueluche e desfalecia no acesso de tosse. Em uma noite fui no pronto-socorro e eu, desesperada, ela ainda não tinha diagnóstico, né, no hospital, eu fui levada à assistente social e me deram uma aula de como cuidar da minha filha como se eu fosse... Não vou nem terminar de ler. Como se eu a destratasse. Ai, meu Deus. Andréia, não dá nem para comentar. Isso falta de empatia, né? De empatia. Não consegue... Vamos pular essa parte. Sinto muito. Na verdade, o que eu quero te dizer é sinto muito por você ter passado por isso. Principalmente num hospital, onde as pessoas deveriam ter empatia pelo outro. Como diferenciar, o Luiz falou assim, como diferenciar entre medo e ansiedade? Na verdade, está tudo junto, né? O medo pode, né? Desencadear aí uma crise de ansiedade, né? Que nem eu tive aí na situação do elevador, né? Então, eu tinha medo de lugar fechado, não era especificamente do elevador, e desencadeei uma crise de pânico
na hora que eu fiquei ali presa, na hora que eu vi que não ia ter como sair dali por ser um domingo, né? Então eles estão entrelaçados, né? Estamos acabando mesmo. A Van falou, mais uma live muito boa. Muito obrigada, doutores. Obrigada, Van, pela... Não, muito obrigada pela ajuda. A Rosângela falou assim, tem uma amiga muito próxima que tem pânico quando vê ciganas ou índios. Nossa, pô, aí... Essa é diferente. Aí é... Essa é diferente, É. né? Eu nem sei. Acho que eu nunca tinha ouvido Eu não falar sei nem nessa. como... Se no repertório vai Não, ter essa. Eu nunca tinha ouvido. Essa eu nunca procurei no repertório. Interessante, né? Mas a gente, mesmo se não tiver no repertório, a gente vai adequando e vai tratando através dos sintomas que ela vai passando, né, pra gente. Bom, mas a ideia geral aqui não vai dar para falar tudo, mas eu acho que a ideia... outro medo que muita gente tem Marlene, não vamos contar para ninguém não, mas foi isso que eu pensei também, né? Não vamos contar para ninguém não, mas a Marlene escreveu aqui, vidas passadas? Aí já... não podemos entrar. Outro medo muito comum também que trazem é de injeção, né? Tem medo de injeção, de coisas pontiagudas, aquelas quando vai num lugar que tem um monte de coisas pontudas, assim, também é um medo comum que a gente consegue ajudar, né? Não vou no dentista porque eu tenho tanto medo da anestesia que eu prefiro... Tem gente que prefere ficar com a cárie do que ir lá no dentista de tanto medo que ele tem da injeção, né? E muitos pais, quando eu trabalhei trabalhei muito tempo em pronto-socorro, muitos pais desmaiam, gente. As mães não desmaiam, mas os pais desmaiam, eu tô falando sério. Eu já contei isso aqui nas lives, que eu pedia pro pai, por favor, encarecidamente, aguarda lá fora. Quando eu via que o pai ficava branco, eu já pedia para guardar lá fora, porque ele ia desmaiar de ver o filho tomar a medicação. Então, isso a gente também consegue ajudar na homeopatia. Então, né, fechando a ideia, a homeopatia consegue nos ajudar no momento de medo? Sim. Primeiro, conversando, né? Mais importante, conversando na consulta, trazendo mais para... Olha lá, o Ricardo, eu já desmaiei. Trazendo para o mais concreto. E consegue nos ajudar tanto no momento da consulta, né, aquela queixa mais crônica, quanto no momento mais agudo. Aquela crise ali de ansiedade, de pânico, né? A Vanessa falou, eu tinha medo de injeção. Também passou. Viu? Acho que foi assim... acho que foi mais uma conquista da homeopatia, porque eu já falei sobre isso na consulta. Muito legal. Obrigada. Fechamos com chave de ouro. Mérito dela. Obrigada, viu? Então tá bom, vamos fechando? Vamos. Gente, eu tô aqui chupando o dedo porque meu chat travou. Fechado, né? Gente, muito obrigada pela nossa conversa, pela nossa troca. Aguardo mais sugestões de temas. Por favor. E a gente se vê segunda-feira que vem. Isso aí. Beijo. Grande beijo. Obrigado pela presença, gente. A Ione falou assim, eu adoro quando a doutora Soraya dá os exemplos. Oba! Principalmente os dela mesmo. Obrigada. É quando os pais vão assistir um parto, viu? A Rô tá me... A Jenny falou obrigada, o Ricardo falou boa noite, doutores, fiquem bem. Obrigada, gente. A Ione falou obrigada, gente. Beijão. Obrigada, tchau. Viu? Muito bom. Obrigada, Marlene. Beijo, viu, Marlene? Gratidão, doutores. A Rô escreveu.